Segundou, deixo meu abraço para Patrícia na cidade de Fortaleza, Edgar na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Agora pegue seu pão com queijo fresco da fazendinha do lado da sua chácara, e vamos para a escuridão. Uma noite, enquanto fazia uma entrega de pizza, tive uma experiência aterrorizante que ainda me assombra. A entrega era para um local distante, cerca de 20 minutos de carro a partir da pizzaria onde trabalhava. Apesar de ser uma distância considerável, não era algo incomum na região onde moro. Além disso, eram 4 pizzas grandes, o que me fez pensar que era uma festa e eu receberia uma boa gorjeta. No entanto, dirigir pelas estradas de terra durante a noite sempre foi incômodo. Cheguei ao endereço indicado e deparei-me com um prédio antigo e suspeito, localizado no meio de um clareira na floresta. Não havia carros estacionados nem luzes acesas. Estacionei o carro e liguei para o meu chefe, pedindo que ele lesse novamente o endereço para ter certeza de que não havia cometido nenhum erro. Ele estava claramente de mau humor e disse para eu pelo menos bater na porta e verificar o local. Normalmente, ele ficaria bravo se voltássemos com uma pizza, mas eu tinha medo do que ele faria se voltasse com 4. Apesar de estar extremamente desconfortável, decidi seguir em frente e me aproximei da porta da frente do prédio. Não havia campainha, então bati com força. Não ouvi nenhum som e não esperava ouvir algo mesmo. Fiquei extremamente decepcionado, não porque ninguém tivesse atendido a porta, mas porque percebi que tudo aquilo tinha sido uma perda de tempo e gasolina. Bati mais uma vez, desesperado, e comecei a ouvir um tipo de ruído vindo de dentro do prédio. Bati novamente e gritei que era o entregador de pizza. Agora reinava o silêncio, e comecei a me sentir ainda mais desconfortável do que antes. Antes que eu pudesse me virar para ir embora, percebi algo na janela. Havia alguém olhando pela janela, mas não conseguia distinguir se era um homem ou uma mulher. Tudo o que consegui notar foram os olhos, abertos mais do que eu achava possível, olhando fixamente para mim. Fiquei perturbado com aquela visão e acabei deixando cair as pizzas, correndo de volta para o meu carro. O problema é que o carro não ligava de jeito nenhum. Só na terceira tentativa consegui fazê-lo funcionar. Dirigi fora da grama e voltei para a estrada de terra, mas algo estava errado. O carro balançava e trepidava, e eu não conseguia dirigir corretamente. Acabei parando o carro. Saí do veículo para verificar o que diabos estava acontecendo. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto sentia meu coração pulsando de forma descompassada. Meus pneus estavam furados e as rodas estavam completamente danificadas, não apenas na frente, mas nos 4 pneus. Percebi que alguém havia feito isso enquanto eu batia na porta daquele prédio. Em vez de fugir, voltei para o carro e tranquei as portas. Estava tão perto daquele prédio que eu praticamente conseguia vê-lo, se não fossem as árvores bloqueando a visão. Liguei para o 190 e contei tudo para o atendente. Ela disse que a polícia chegaria o mais rápido possível e que eu deveria ficar escondido. Perguntei a ela se seria melhor ficar no carro ou correr, e ela me disse para ficar no carro com as portas trancadas. Pediu que eu permanecesse na linha com ela até a chegada da polícia. Meu corpo tremia em todas as direções, e tudo o que via era uma floresta escura e aparentemente interminável. Sabia que demoraria uma eternidade para a polícia chegar. Não me sentia confortável sentado naquele carro tão perto de quem havia feito aquilo. A próxima parte é o que me destruiu completamente, ainda me assombra até hoje, e espero que ninguém jamais tenha que passar por esse tipo de medo. Enquanto vasculhava todas as janelas, certificando-me de que ninguém estava do lado de fora, olhei pelo retrovisor e lá estava a mesma pessoa que vi naquela janela, com os olhos abertos mais do que nunca. Agora eu podia ver que era uma mulher, e consegui perceber um leve sorriso se espalhando por seu rosto. Abri a porta e corri em disparada para dentro da floresta, sem me importar com o barulho que fazia.
Corri até ficar sem fôlego, o que não demorou muito, e me escondi atrás de um tronco gigante no chão. Tentei abafar minha respiração alta com a mão, enquanto esperava e esperava, o que parecia horas, até finalmente ouvir sirenes ao longe. Reuni toda a energia que me restava para correr de volta na direção da estrada de terra. Eventualmente, as luzes vermelhas e azuis apareceram no horizonte, e eu nunca me senti tão aliviado em toda a minha vida. Os policiais estavam estacionados em frente ao meu carro, investigando com lanternas. Saí gritando para eles, como um louco, pedindo ajuda. Caí no chão e comecei a sentir vontade de vomitar de tanto que corri. Eles me ajudaram a levantar e começaram a fazer perguntas, para as quais expliquei tudo da melhor forma possível. Um dos carros foi até o prédio, e os 2 policiais começaram a vasculhar o local. No entanto, não encontraram nada além de alguns objetos pontiagudos, exatamente iguais aos que foram usados para furar meus pneus. Os policiais especularam que se tratava de um casal doentio e perturbado, levando em consideração que eu vi a mulher. Infelizmente, até onde sei, eles nunca foram encontrados, e isso ainda me mata por dentro até hoje. Obviamente, deixei meu emprego logo após esse incidente e comecei a trabalhar em um supermercado local. Sei que nunca esquecerei de ver aquela mulher atrás do meu carro. 2. Nas montanhas, durante uma tempestade de neve, é uma cortesia pouco conhecida que, se alguém está procurando abrigo em sua cabana, você os deixa entrar. Não fui eu quem ofereceu essa cortesia a outra pessoa na história, fui eu quem procurava refúgio. Deveria ser um longo fim de semana de caça, mas o que começou como um dia frio e ensolarado rapidamente se transformou em uma tempestade de neve. Depois de um dia inteiro de caça mal sucedida, eu estava muito longe e desorientado para voltar para minha cabana. Tive que procurar refúgio em outro lugar. Encontrei uma cabana de madeira entre um círculo de árvores, sem luzes acesas, mas ainda assim tentei a porta. Bati na porta algumas vezes, sem resposta, mas pude ouvir passos do outro lado se aproximando da porta. Esperei que ela se abrisse, mas isso não aconteceu. Gritei que estava perdido e precisava de abrigo. A porta se abriu um pouco e ouvi uma voz dizendo para entrar e deixar minhas botas perto da porta. Esperei um pouco, esperando que ele abrisse completamente a porta e me recebesse formalmente, como qualquer pessoa faria, mas isso não aconteceu. Então, empurrei a porta e entrei na cabana escura. A sala estava iluminada por 2 velas, o suficiente para eu ver o sofá onde o homem disse para eu dormir. Quanto ao homem, tudo que eu via era a silhueta dele no canto da sala. A pouca luz das velas não alcançava tão longe. Deixei minha mochila e minha arma no chão e deitei no sofá. Agradeci ao homem por me deixar ficar ali até a tempestade passar. Ele não respondeu. Seu comportamento não era a coisa mais estranha. As pessoas são estranhas nas montanhas. Se ele não estava interessado em conversar, eu só iria dormir um pouco mais cedo. Fechei os olhos, mas a escuridão com os olhos fechados não fazia muita diferença. Subconscientemente, eu esperava ouvir os passos do homem saindo da sala, mas eles nunca vieram. Abri os olhos e sua silhueta ainda estava no canto da sala, apenas parada ali. Sentindo a necessidade de dizer algo, falei: acho que vou dormir agora, obrigado. Sem resposta. Virei para o outro lado para não ser tentado a ficar abrindo os olhos para verificar onde ele estava. O tempo passou, mas sem ouvir os passos dele se afastando, a curiosidade começou a me consumir. Virei para olhar novamente, desta vez, juro por Deus que a silhueta do homem estava mais próxima, pelo menos alguns metros. Não conseguia ver seu rosto, mas o fraco brilho das velas apenas contornava a testa do homem. E o que vi foi uma pele repugnantemente pálida. Rapidamente juntei minhas coisas e agradeci, dizendo que precisava ir embora.
Não olhei mais, porque acho que não queria saber como ele era. Coloquei minhas botas do lado de fora e corri de volta para a tempestade de neve. Encontrei outra cabana descendo a colina, desta vez com as luzes acesas. Bati na porta e um senhor idoso e sua esposa responderam. Eles me receberam imediatamente e foram muito acolhedores, me oferecendo um chá quente e um lugar no sofá. Contei a eles minha história sobre a cabana estranha no topo da colina, e os dois se olharam confusos. A mulher confirmou 2 vezes que era a cabana sobre a qual eu estava falando e então disse: querido, o dono daquela cabana foi assassinado 2 anos atrás. A cabana está vazia desde então. 3. Eu tenho 27 anos e moro sozinho em uma cidade rural na Virgínia, a cerca de 2 quarteirões de distância dos meus pais. Meus pais têm mais de 60 anos e minha mãe se tornou uma mulher muito preocupada na velhice. Às vezes, ela vem até aqui sem ser convidada e entra, já que infelizmente dei a ela uma chave, o que pode ser um pouco irritante. Por exemplo, se eu ficasse fora até tarde nos fins de semana, em um bar ou com mulheres, às vezes eu chegava em casa e encontrava minha mãe sentada na sala de estar, preocupada e esperando por mim. Eu sei que você pode pensar, meu Deus, isso é loucura. Por que você simplesmente não coloca um fim nisso e diz a ela para parar? Bem, é porque você não conhece minha mãe. É muito difícil descrevê-la, mas ela é o tipo de senhora preocupada e inocente que você simplesmente não consegue confrontar, e eu também tenho que mencionar que ela tem demência leve. De qualquer forma, isso aconteceu em uma noite de sábado, por volta das 2 da manhã. Eu estava em uma boate próxima com um grupo de amigos da faculdade, que é praticamente o único lugar para sair nessa cidade monótona, e estava me preparando para ir para casa. Me despedi de todos os meus amigos e caminhei as 3 quadras que levavam à minha casa. Subi os degraus da frente em meu estado de embriaguez e coloquei as mãos no bolso em busca das chaves. Quando peguei a maçaneta, percebi que a porta estava destrancada. Minha mãe estava aqui novamente. Abri e fechei a porta silenciosamente, trancando-a atrás de mim. Coloquei as chaves na bancada da cozinha e encontrei um bilhete escrito pela minha mãe, dizendo que eu tinha esquecido aquilo na casa deles, ao lado de uma caixa de bolo pela metade que meus pais não queriam mais. Não vi minha mãe em lugar nenhum, então presumi que ela devia ter subido para dormir na cama de hóspedes até eu chegar em casa, o que ela costumava fazer. Então, ouvi passos lá em cima, confirmando minha suposição, e suspirei mais uma vez. Eu tinha 27 anos, quase 3 da manhã, e ela ainda tinha que ficar acordada e me tratar como uma criança. Corri para o andar de cima para verificar a cama de hóspedes, mas ela estava vazia, assim como todos os banheiros. Fiquei com medo de que minha mãe estivesse tendo um de seus episódios devido à sua condição, então corri para pegar o telefone e ligar para o meu pai. Após 4 toques, meu pai atendeu com uma voz sonolenta, perguntando o que diabos estava acontecendo. Após contar a ele que ouvi minha mãe andando pela casa, houve uma pausa curta e ele disse que isso não era possível, pois ela estava dormindo ao lado dele. Minha boca se abriu enquanto virava minha cabeça para encarar a escuridão do andar de cima, apenas pela luz fornecida pela cozinha. Pude ver uma cabeça se espreitando na esquina do topo das escadas, olhando para baixo para mim. Gritei ao telefone enquanto corria a porta fora e pela rua em direção à casa dos meus pais, explicando tudo para o meu pai durante o caminho. Perto da metade do caminho, meu pai me disse: "Tudo bem, vou chamar a polícia", e desligou. Cheguei à casa dos meus pais, onde minha mãe já estava esperando na porta, preocupada. Ela explicou que tinha vindo até aqui para limpar um pouco a minha cozinha e trazer o bolo que eles não queriam. 2 carros de polícia pararam em frente à casa dos meus pais, onde fomos escoltados por mim e meu pai até minha casa. Um policial ficou do lado de fora conosco, enquanto outros 2 entraram para investigar.
Pareceu uma eternidade antes de eles saírem e dizerem que estava tudo limpo. Eles verificaram o espaço de rastejamento, o sótão, tudo, mas não havia nada de suspeito para relatar, exceto que a porta estava destrancada e eu vi a silhueta de uma cabeça lá em cima antes de sair correndo. Mesmo assim, eu não me senti seguro para dormir lá naquela noite, então voltei para a casa dos meus pais. Eu e meu pai temos certeza de que minha mãe simplesmente esqueceu de trancar a porta quando saiu, já que sua memória vem piorando nos últimos meses. Meu pai está impedindo que ela venha sozinha até aqui a partir de agora, o que me deixa triste, mas também aliviado. Algumas noites, ainda fico paranoico pensando que a pessoa que estava na minha casa naquela noite nunca saiu e ainda está se escondendo por aqui em algum lugar. 4. Este é um dos poucos eventos inexplicáveis que experimentei em minha vida. Eu estava em casa, no andar de cima, escrevendo meu trabalho para a aula de história. Até onde eu sabia, estava sozinho em casa, mas aparentemente estava enganado, porque ouvi a voz da minha mãe chamando do andar de baixo, gritando meu nome. Eu respondi, mas ela não respondeu. Ligeiramente irritado, porque não queria ser interrompido em meu raciocínio para o trabalho, relutantemente me levantei para descer e ver o que ela queria. Quando cheguei ao andar de baixo, procurei por minha mãe, mas ela não estava em lugar algum à vista. Então, gritei mãe e ela respondeu, chamando meu nome de volta. Sua voz vinha do porão. Fui em direção à porta do porão, mas estranhamente as luzes estavam apagadas. Chamei novamente mãe e ela respondeu. Eu gritei, o que você está fazendo lá embaixo com as luzes apagadas? Ela não respondeu. Liguei a luz e desci as escadas. Enquanto eu estava perto do final dos degraus, ouvi minha mãe chamando meu nome novamente. Estava ficando estranho, porque toda vez que ela chamava meu nome, soava exatamente igual, sem nenhuma diferença de entonação. Eu gritei novamente mãe e ela mais uma vez respondeu chamando meu nome. Ela não estava em lugar algum no porão, mas então notei que a porta de um pequeno armário de acesso estava aberta. Eu o chamo assim porque é um armário estranho, onde você tem que se rastejar para entrar, mas ele ocupa uma grande parte do porão. Aquele era o único lugar no porão onde minha mãe poderia estar, então eu disse mãe uma última vez, mas não houve resposta. Fui mais perto da porta do armário e me ajoelhei para tentar olhar lá dentro. Estava completamente escuro e comecei a ficar assustado. Eu disse mãe, você está brincando comigo? Não houve resposta, apenas o som silencioso do zumbido da luz do porão. Levantei-me. Por algum motivo, decidi correr de volta para cima, batendo e trancando a porta do porão atrás de mim. Eu não sabia o que havia acabado de testemunhar e ouvir, mas peguei o telefone fixo da casa e liguei para o celular da minha mãe. Tocou algumas vezes até que minha mãe atendeu e descobri que ela estava fazendo compras no supermercado. Eu contei a ela, mas ela não acreditou na minha história, é claro, achou que eu estava brincando com ela. Levou meia hora de insistência para convencê-la a acreditar em mim, e quando ela e meu pai estavam ambos em casa, todos fomos juntos para o porão. A porta do armário ainda estava aberta. Meu pai entrou, mas não havia ninguém lá dentro. Isso ainda continua sendo a experiência mais assustadora e inexplicável da minha vida. 5. Houve uma vez em que saí tarde para beber com amigos, em algum momento no verão de 2016. Estávamos meio que andando pela cidade e depois pelo bairro, quando um dos meus amigos avistou alguém escondido em um arbusto. Ele apontou e disse, olhem, e nós nos aproximamos um pouco para ver melhor. Conseguíamos ver do que ele estava falando, mas apenas vagamente. Era bizarro, alguém se escondendo nesse arbusto na frente de uma casa. Quando chegamos muito perto, um som estranho e perturbador começou a sair do arbusto. Então, todos gritamos e saímos correndo.
Gritamos porque foi assustador, mas também rimos ao mesmo tempo porque, de alguma forma, era estranhamente engraçado, e éramos muitos. Enfim, voltamos para nossas respectivas casas, presumindo que quem estava naquele arbusto estava apenas brincando com as pessoas. Adormeci facilmente naquela noite, já que estava bêbado, mas a próxima coisa que me lembro foi acordar na quase escuridão do meu quarto. Eu não conseguia olhar para o relógio para ver que horas eram, porque simplesmente não conseguia me mexer. Eu estava em um estado de paralisia do sono. Olhei ao redor do quarto apenas com os olhos e comecei a ouvir um ruído familiar, o mesmo ruído que ouvimos vindo daquele arbusto. Olhei diretamente à minha frente, no pé da minha cama, e o que vi foi um verdadeiro pesadelo. Era o que parecia ser a cabeça grotesca, flutuante e horrível de uma coisa demoníaca, como um fantasma. Conforme ela se aproximava de mim, percebi que não estava flutuando. Havia um corpo, mas seu corpo se misturava com a escuridão do quarto. Sua boca estava aberta e ele continuava fazendo o ruído familiar do arbusto. Chegou a poucos centímetros do meu rosto antes de simplesmente desaparecer, e então consegui soltar um grito e mexer meu corpo. Sentei-me na cama ofegante, com o coração acelerado. Liguei o abajur e verifiquei ao redor da minha cama, mas aquela coisa demoníaca tinha desaparecido. O que acabei de vivenciar parecia tão real, como se eu estivesse acordado durante aquilo. Não foi um sonho. No dia seguinte, contei aos meus pais sobre isso, e eles concordaram comigo que era paralisia do sono, embora nunca tivessem ouvido falar de alguém vendo algo tão assustador assim.